O tetelestai, que quer dizer totalmente pago. Acompanhe comigo Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principais e potestade, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. No século I, amado, quando um criminoso era preso naquela época, os seus delitos, eles eram registrados num papel especial, num papiro, que era conhecido como cédula de dívida. E ao cumprir a pena, chegando até mesmo à ocasião da sua liberdade, depois que ele tinha cumprido a pena, depois de condenado, ele cumpria a pena. O juiz responsável que liberava essa pessoa, a sua soltura de condenação, riscava aquela cédula, especialmente na parte onde os crimes estavam escritos, ou seja, onde os crimes estavam apontados. E ali no rodapé, em cima do crime, ele escrevia tetelestai, ou seja, está pago, está cumprido, está consumado. Pronto. A partir daquele momento, o indivíduo, ele já não devia mais nada à justiça. Por quê? Porque ele estava livre de toda a condenação. E agora então, ele poderia desfrutar da paz e da liberdade. Tetelestai, amado, é uma expressão grega, que pode ser traduzido como está consumado, totalmente pago, ou dívida cancelada. O apóstolo Paulo, ele nos fala aqui aos Colossenses, que ele então se apropria dessa figura jurídica, sabe para quê? Para transmitir a cada um de nós a profundidade do alcance da obra de Jesus. Ele usa essa expressão, tetelestai, porque ele se apropria de situações que na época era lei, era o costume da época, para apresentar esta obra redentora de Cristo. Por quê? Porque nós, como pecadores que somos, contra nós também não há nenhuma cédula de dívida. A Bíblia diz que todos estavam condenados ao pecado, e através do pecado à morte e morte eterna. Todos estavam condenados ao inferno, sabe? A saber, uma série de transgressões cometidas ao longo da vida do ser humano. Por sua vez, havia uma cédula que se constituía-se num poderoso instrumento de acusação. Cada pecado que nós cometíamos, cada situação adversa que nós nos envolvíamos, isso só nos condenava cada vez mais, segundo a lei. Mas essa situação nos silencia, nos humilha, pois não há como contradizê-la, não há como negá-la. Nessa cédula de dívida, registrava-se todas as nossas maldades. Era um documento que registrava todas as maldades, todos os pecados, toda a situação adversa, sabe? Todas as mentiras, toda a perversidade que um dia praticamos ou até mesmo pensamos. Esta cédula, esse documento nos apontava para a destruição, sabe? Que ali constava. Mas olha o que está escrito em Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Entretanto, amado, Paulo, ele declara que Cristo aqui, com a sua morte vicária, ele pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus. Todo ser humano tinha uma dívida para com Deus. Até antes de Jesus, todos que morriam iam para a condenação, iam para o Seol. Todos que morriam, independente da situação, mesmo aqueles que faziam sacrifício anualmente, levavam o animal até o sumo sacerdote, para que ao derramar do sangue daquele animal, essa pessoa por sua vez ficasse sarada, ficasse sem pecado. Sabe o que acontecia? Mesmo essa pessoa ia para um lugar de tormento.
A Bíblia diz que quando Jesus, na cruz do Calvário, ele declara, tetelestai, está pago, está consumado. Ele estava falando uma frase jurídica, diante de toda aquela nação, todo aquele povo, o pecado deles, sabe, a condenação que está sobre eles, eu levo sobre mim, e eu estou declarando, debaixo do nome da acusação e do pecado, está consumado, está pago, tetelestai. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, milhares de pessoas ressuscitam com ele. Porque ele vai até o inferno, toma a chave da mão do diabo, declara que verdadeiramente aqueles que confiaram nele, que confiaram que um dia viria o Yeshua HaMashiach, que viria o Messias, o Salvador, este por sua vez teria o direito de ser salvo. Conta-se a história que nas terras de Jerusalém havia muitos profetas que se levantaram, porque no Seol tinha lá várias pessoas, sabe, quando ele entra lá e toma a chave da mão do diabo, ele passa por cada cadeia daquela, onde Satanás tinha essas pessoas presas ainda, por direito, por legalidade, e diz: agora eu tenho a chave da vida eterna, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da vida, eu tenho a chave do inferno, e eu declaro, tetelestai, está pago, está consumado, está tudo certo agora, você agora é livre, e eles se tornaram livres. Vale a pena lembrar, amado, que na cruz de Cristo ele declarou: está consumado, não precisa fazer mais nada. Mas infelizmente o diabo ainda coloca na mente de muitas pessoas que você precisa pagar alguma coisa para você receber a salvação, que você precisa fazer por onde. Muitas pessoas ensinam, sabe, e ainda diz que está escrito na Bíblia: faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu nunca li isso na Bíblia, nunca tentei encontrar, mas nunca achei, porque isso é um ditado que as pessoas colocaram como regra, como meta. Então se você não fizer, ele não te ajuda. Então se você não cumprir a meta, Deus não vai te abençoar. É mentira. Até porque o teu pecado, ainda aqueles que você venha porventura cometer ou praticar, a Bíblia diz que uma vez que você confessa diante do Senhor, está pago. Ele é o teu advogado. Sendo então a última palavra, que é consumado, que quer dizer totalmente pago. Sabe, irmãos, essa é a nossa verdadeira situação em Cristo, que consiste a salvação na justiça divina. A sua justiça é perfeita, e a nossa atual situação diante do Senhor é ser totalmente curado. Não importa o que você tenha feito, sabe? Na verdade, a verdadeira situação de Cristo, que nos deu a vitória, não importa essa extensão e a gravidade do pecado. Romanos 8:1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo aqui? Dê um glória a Deus. Não adianta tentarem achar condenação para você. O Senhor já levou sobre si. Sabe, quando vier aquelas lembranças ruins, talvez de um passado distante, de um passado talvez até recente, algo que aconteceu recentemente, sabe, que vira aquele sentimento de culpa, ameaçando você ficar angustiado, perturbado, roubando a tua paz. Basta nós lembrarmos do que o Senhor fez por nós, na sua última palavra a nosso respeito. Ele poderia dizer: olha, a última coisa que vocês poderiam ter feito foi me crucificar. Jesus poderia ter dito assim: olha, quantas pessoas eu curei, eu sarei, eu limpei, purifiquei, perdoei, e agora é isso que vocês me dão de resposta? Esse é o pago que vocês me dão? Isso que vocês querem? Que eu morra no lugar de Barrabás? Porque foi isso que o povo gritou. Quando o imperador disse assim: a quem eu vou soltar? Jesus ou Barrabás? Os sacerdotes diziam, sabe, os fariseus diziam: olha, pede para soltar Barrabás e crucifica Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali dizendo: crucifica-o, eram pessoas que foram curadas, libertas e restauradas. Se Jesus fosse como nós, tivesse a nossa natureza, talvez ele se vingaria naquela cruz. Mas sabe qual foi a última palavra deles? Vocês não me devem nada. Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se ele soubesse que eles estão crucificando o Rei da Glória, que eles estão colocando na cruz o Rei da Glória, mas Jesus veio para isso.
Em nenhum momento Jesus ficou angustiado ou frustrado, triste, porque levaram ele para a cruz. Porque antes mesmo ele disse: é preciso que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. É preciso que eu morra para levar o pecado que está sobre a tua vida, porque não existia nenhuma forma de liberar da lei, irmãos. A lei não tinha como a pessoa ser justificada. Não tinha como nenhum ser humano na face da terra, nem mesmo Moisés, que foi um dos criadores da lei, conseguiu cumprir toda a lei. Todos erraram, todos falharam. Precisaria vir um único homem para cumprir toda a lei e dizer: agora está pago, centavo por centavo. Todo aquele que vier a mim eu não lançarei fora. Aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, através da minha vida, nele, tetelestai. Está pago, está consumado. Sabe, irmãos? Totalmente pago. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Sangue este que riscou a cédula que nos era contrária, nos livrando da condenação de uma vez por todas. Amém? De uma vez por todas. De uma vez e para sempre. Primeiro, a importância de uma vida sem dívida e sem culpa. Sentimento de culpa, amados, na verdade gera uma série de consequências negativas, sabe? Consequências essas em diferentes áreas das nossas vidas. Por muitas vezes nós nem mesmo imaginamos, mas é um poderoso gerador de autossabotagem conosco mesmo. É o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é como se o próprio diabo tentasse puxar o teu tapete, culpando você de algo que você realmente fez. Não estamos falando de algo que você não fez, mas de algo que você fez. É como alguém, sabe, que é o teu vizinho, tentar te culpar de alguma coisa que você anda fazendo na tua casa. E o teu pai diz o seguinte: dentro da minha casa ele faz o que ele quiser, porque ele é meu filho, não se importe com ele, porque sou eu que justifico. O vizinho é o diabo que está do lado, tentando colocar corrente nos seus pés, tentando dizer que você não vai para frente, tentando dizer pelo fato de você ter errado ou pecado, falhado, você não tem justificação. Mas o Senhor diz assim: eu já fiz a obra completa e você não vai dever mais nada a ninguém. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que temos dívidas impagáveis. Você sabia que há uma cultura, e que muitos cristãos defendem essa cultura, de uma pessoa que cometeu um aborto, ou provocado ou não, está condenado pela boca de muitas pessoas, dizendo: nunca mais o Senhor vai te perdoar porque você tirou a vida de uma criança. Por conta disso, as suas ligaduras, as suas trompas, todo o seu útero ficará amaldiçoado, porque você provocou um aborto. Quantas pessoas carregam isso? Às vezes tem um filho com algum problema e começa a se autoculpar e dizer assim: olha, eu falhei, por isso que Deus me castigou. Deixa eu te dizer uma coisa: você não sabe o que é castigo de Deus. Você não conhece a ira de Deus. Porque se você conhecesse, você não falaria tal absurdo. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Deus é tardio em ficar nervoso. Imagina um Deus que criou os céus e a terra ficar nervoso. Meu Deus, o que não pode acontecer? Eu e você, quando ficamos nervosos, a gente faz coisas absurdas, somos apenas ser humano. Imagina um Deus irado. Sabe, esta autocondenação, esta culpa é que o diabo usa para prender a pessoa, dizendo que você tem dívida, que você tem culpa. A culpa gera também autopunição. Surgem muitas vezes desejos, sabe, inconstante, de nos causar até mesmo sofrimento. E podemos sabotar nossa vida de várias formas. É muito normal você sentir o sentimento de não merecer. E se conforma com isso. Não aconteceu porque eu não mereço. Em algum momento eu errei, eu pequei, eu falhei. Sabe? Imagine um bebê de 2 anos, amuado num cantinho da casa dele. E a mãe vai lá e fala assim: Joãozinho, o que está acontecendo com você? Ele diz: eu estou muito triste porque eu fiz algo terrível.
eu acho que você nunca vai me perdoar, porque eu ouvi você comentando com a vizinha que eu já estou ficando mocinho, e por conta disso eu cometi algo. Vou nem falar, mamãe. Pode falar. Eu fiz cocô na fralda. É algo absurdo. Mas se ele se autocondenar, para ele isso não vai ser o pior, o máximo da situação? Sejam sinceros, quem já fez xixi na cama aqui? Eita, povo! Preste atenção, irmãos. Quando nós éramos criança, que fazíamos isso, eu me recordo quando eu era criança, eu tinha esse costume. E minha mãe, uma vez, ela falou que ela me expôs diante dos meus amigos. Só que eu não era tanto, pior era minha irmã. Minha irmã era terrível. Minha irmã que é um pouco mais velha que eu. Mas minha irmã chegou a ponto, amado, de ser frequentemente a ponto de ter que jogar quase o colchão fora. Nós morávamos numa casa que tinha um quintal, minha mãe tinha que tirar o colchão lá e botar para secar, porque quase toda noite minha irmã fazia xixi na cama. E um dia minha mãe usou de uma estratégia. E ela disse assim, olha, ouvi dizer, e ela está aqui, não me deixa mentir, eu ouvi dizer que tem um remédio para curar isso daí. Eu me recordo quando eu era pequena, eu falei, mãe, qual que é? Sopa de minhoca. Eu falei, sopa de minhoca? Ela falou assim, como que é? Perguntei. Aí ela disse, é simples. A gente pega a minhoca, e no quintal da minha casa tinha. Aquelas minhocas grossas, pareciam um dedo, sabe? Meia colorida. E eu comecei a imaginar eu comendo aquela sopa como se fosse um macarrão, com aquelas minhocas se mexendo. Criança tem uma mente muito fértil. Irmãos, eu fiquei com medo daquilo. Eu me recordo que teve um dia, sabe, que estava muito frio, sei lá porque o que aconteceu, eu fiz xixi na cama. Quando eu acordei, que eu estava todo mijado, eu lembrei, é hoje que é o dia de comer a sopa de minhoca. E eu levantei todo desconfiado, devia ter, sei lá, 6, 7 anos, não sei quanto tempo eu tinha, sabe? Eu levantei todo desconfiado, com medo, não falei nada para minha mãe. Coloquei um monte de pano lá para ver se disfarçava, mas não tem como disfarçar a urina. E eu fiquei esperando, ao longo do dia, chegou o almoço, não veio a sopa de minhoca. Chegou a noite, não veio a sopa de minhoca. Quando foi de noite, eu falei assim, bom, agora eu preciso realmente me controlar, porque senão mais cedo ou mais tarde minha mãe vai cumprir aquilo que ela falou. Irmãos, e não passou muito tempo, nunca mais isso aconteceu, fui liberto. Agora imagine, né, ela como mãe talvez usou essa expressão psicológica, né, para tentar causar medo. Às vezes a gente fala alguma coisa para a criança, que o bicho papão, o homem do saco vai pegar, sabe essas coisas que pai e mãe inventa, né, para causar terror nas crianças. Eu carreguei esse terror por um tempo. Imagina, amado, o diabo dizendo para você que você não tem jeito, que para você não tem solução, que você errou, pecou, falhou, e agora você tem que pagar um preço muito alto com a tua vida, com a tua saúde, com o teu casamento, com o teu trabalho. Talvez você perdeu o emprego, você perdeu alguma coisa que você tanto amava, tanto gostava, e o diabo vem na tua mente com acusação, dizendo, está vendo? Foi porque você fez tal coisa errada que aconteceu isso, é mentira dele. Deus não pode ser irado, não com aqueles que são filhos. Eu acredito que nem minha mãe, nem ninguém daria para uma criança sopa de minhoca, principalmente para um filho. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você é filho de Deus. Deus jamais faria isso contigo. Amém, irmãos? Acompanha no quadro comigo. É como se disséssemos para nós mesmos, se cometi um erro, não posso ficar em paz. Não seria justo errar e continuar por aí me sentindo feliz. Mereço sofrer algumas formas. Devo carregar essa culpa, arrependimento pela vida toda. Sabe, irmãos, esses pensamentos inconscientes nos levam a guardar culpa, sabe? Talvez proteger e não querer que esta culpa se dissolva, porque achamos que merecemos mesmo.
Pastor, eu estou passando por isso porque eu fui um mau menino. Sabe, eu não ouvi a palavra de Deus, eu não cumpri aquilo que era propósito de Deus na minha vida, e bem feito para mim, só falta dizer isso. Eu estou pagando, eu gosto de sofrer. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor sofre quando você está sofrendo com a autocondenação. Tem gente que acha que Deus se agrada se autoflagelar, se chicotear o corpo, cortar o corpo, dizendo que isso é o castigo que ele precisa ter para que o Senhor possa ter aquela vida purificada. Toda a flagelação, sabe, toda a enfermidade, Jesus já levou no corpo para que você seja sarado. Eu não preciso nem fazer pergunta aqui dizendo quem é pai e quem é mãe. Talvez os irmãos aqui fariam a mesma coisa. Se você tivesse um filho, um irmão menor, né, e ele tivesse com algum tipo de enfermidade, talvez quanto de nós, se pudéssemos transferir aquela enfermidade para nós que somos adultos, para aquela criança não sofrer, não faríamos isso? Quem diria o próprio Deus? Deus não tem o porquê, amado, se alegrar com a sua dependência, sabe, com a falência dos dados que você apresenta diante dele. Algumas pessoas podem, sabe, definhar, adoecer, como uma forma de autopunição. Enquanto houver culpa, haverá processos inconscientes de autopunição e de autossabotagem. Acredite, muitos fazem sabotagem consigo mesmo, uma forma de se autopunir. É comum nós encontrarmos cristão inseguro quanto ao fato de se sentirem plenamente perdoado por Deus. Tem pessoas que você pergunta, você se sente amado pelo Senhor? É, pastor, mais ou menos. Sei que Deus é bom, mas eu também não sou boa coisa. Eu sei que eu também não, sabe, não mereço tanto. Alguns têm a impressão, sabe, de que tem que precisar orar mais do que uma vez, para quem sabe, né, ser realmente perdoado pelo Senhor. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na tua boca, Deus sabe o que você quer. Nós precisamos ser mais transparentes com o Senhor, e a transparência é confiança. Seu pai e sua mãe precisam dizer para você todos os dias, eu te amo, para você saber que ele te ama? Mesmo no momento que ele ficou chateado contigo, que ele brigou com você, puxou tua orelha, ele, ao fazer isso, ele prova de alguma forma que ele não te ama? Quando criança, a gente às vezes imagina, se minha mãe não me ama, né? Eu devo ser adotado. Devo ser adotado porque não é possível, ela só pega no meu pé. Não é assim? Mas quando nós vamos crescendo e amadurecendo, a gente percebe que faz parte do processo da vida. Porém, amada, as Escrituras não nos orienta a sentir o perdão de Deus, e sim crer que em Cristo Ele já nos perdoou. Pastor, mas eu pedi perdão e eu não senti nada. Mas você não tem que sentir. Quem tem que sentir é Ele que levou sobre si todas as nossas dores e pecados. Amém? Se é para a gente sentir alguma coisa, o que você deveria sentir é não fazer errado, mas já que fez, agora creia que Deus pode mudar a história. Portanto, amado, não é uma questão de sentimento, mas sim de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que na eficácia da sua obra, Ele já realizou o que precisava realizar. Deus não precisa fazer mais nada para provar que Ele te ama. A outra questão também é a tormenta. Algumas pessoas, alguns irmãos, receio que, dependendo do que fizerem no passado, eles precisam quebrar algum tipo de maldição. Deixa eu te dizer uma coisa. Quebra de maldição é para quem não tem Cristo. Quebra de maldição é para aquelas pessoas que ainda não têm convicção que foram salvas. Amém? As maldições para ser quebradas. Eu e você, que já passamos por esse processo, que já quebrou todo tipo de maldição, e agora entendemos o amor de Deus, nenhuma maldição, nenhuma condenação virá sobre a tua vida. Você está entendendo, amado? Nós não precisamos mais anular nenhum pacto, sabe? Pois o contrário, talvez você está lá na tua casa e você lembrou, ixi, alguns anos atrás eu comi um negócio lá oferecido, pronto, já sei, estou passando por isso porque eu acho que foi aquilo. Estou passando por isso porque eu acho que foi, sabe, eu achei um negócio na minha gaveta, uma oferenda, achei talvez uma imagem qualquer, pronto, é por isso que as coisas em casa não estão bem. Para de se autocondenar, você é salvo em Cristo Jesus, e nenhuma condenação virá sobre a tua vida. E o que eu devo fazer? Joga fora, filho, isso é lixo, isso não serve para nada, mas você não precisa mais ter medo.
É a mesma coisa chegar uma carta de cobrança na tua casa dizendo: se você não pagar em 5 dias, você vai preso. Você para, talvez você tenha um susto, fala: meu Deus, que eu estou devendo. Quando você analisa e fala: mas eu nunca comprei nada neste lugar, essa loja que está aqui, nunca comprei nada, nem sei onde é essa loja. Automaticamente a gente fica calmo. Você até procura saber, né, por uma questão de consciência. Mas você não precisa mais perder seu sono, porque está pago, suas dívidas estão pagas, não há condenação sobre você. Sabe, irmãos? É isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos anular esse tipo de coisa. E aí então, quando você não anula, aí sim você está sujeito a todo ataque de Satanás. Que talvez pelo poder de alguma influência, sabe, maligna em sua vida. Assim tem pessoas que a qualquer momento o diabo poderá vir cobrar a fatura futura. Portanto, é necessário participar em um culto de libertação, talvez, para se livrar disso. Mas eu e você, que conhecemos o amor daquele que nos amou, não precisamos absolutamente de nada. Pastor, e se houver alguma dívida no mundo espiritual? Ele já pagou. Vou usar um outro exemplo de filho. Você tem um filho de 5 anos. Toda a dívida que ele lhe der, você faz questão de pagar. Imagina uma mãe, quando o filho completa 18 anos, vem com uma lista enorme. Diz assim: olha, aqui foram tantas latas de leite que você consumiu, tantos pacotes de fralda, chocolate, tanto que você gastou de roupa, tênis de marca, roupa de marca, escola. Seu primeiro salário, e mais ele, mais centenas deles, é para pagar tudo que eu fiz por você. Tem sentido isso? Tem gente que acha que Deus vai chegar naquele dia com uma lista enorme e falar: está aqui o teu BO, aqui está a sua capivara. Você vai ter que me pagar, tintim por tintim. Você vai me pagar. Sabe, irmãos? O maior prazer do Senhor é saber que está tudo pago porque Ele te ama. Não adianta o diabo vir com nenhuma fatura dizendo porque você errou no passado e pecou no passado. Já diz tudo, é passado. Do seu passado a Bíblia diz que Ele não lembra mais. Amém? Isso é uma prática que, embora comum, sabe, principalmente em algumas comunidades neopentecostais, é estranho o ensino da Escritura Sagrada. Paulo afirma que a dívida, ela foi cancelada. E além disso, em Colossenses 2,15, o apóstolo insiste nessa verdade. Amém? Ponto 2. Satanás foi totalmente despojado. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vamos ler todos juntos? E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, ele já despojou todo o principado, toda a potestade. Cristo já derrotou, já humilhou o diabo, despojando-o de toda e qualquer autoridade que tinha para nos acusar, sabe? Ou algo que nós tínhamos de ser prejudicado por ele. Cristo fez dos seus inimigos estrado dos seus pés. Lá em Efésios 1, do 20 ao 22, fala sobre isso. Não precisa mais você ter medo do diabo, porque o lugar do diabo agora é debaixo dos vossos pés. Amém? Não tenha medo disso. Ele está derrotado, despojado, humilhado pelo Senhor Jesus Cristo. Não há mais nenhum motivo para você temer a dívida, temer que Satanás venha de alguma forma cobrar alguma ou outra conta dos seus antepassados. Alguém um dia me disse assim: pastor, minha avó disse que meu bisavô morreu de câncer, e que sempre na nossa família vai ter um na família que vai morrer de câncer, ou é o mais novo ou é o mais velho. Aconteceu isso com o meu tio, aconteceu isso com o meu primo, e será que vai acontecer comigo? Porque diz que isso é hereditário. A palavra hereditário está ligada em maldição. É engraçado que o que é hereditário é só coisa ruim, não é? Calvície, diabetes, câncer. Ninguém é hereditário dizendo assim: olha, meu avô era milionário e é hereditário.
A família toda agora é rica. A gente não precisa fazer nada, vem assim de graça. Não é verdade? Olho azul não é hereditário. Não, não é não. Não é todos que têm. É tanto que... Deixa eu ver o seu olho. Né, irmão? É engraçado que cabelo é hereditário, né? Ainda bem que existe a chapinha. Meu pai tinha os olhos verdes, o meu é cor de mel. É nada. Eu tenho uma sobrinha que tem os olhos azuis. Meus filhos nasceram com os olhos azuis, mas eu não queria também. Acho muito chato. Sabe, irmãos? Então, esta maldição que às vezes o inimigo quer trazer para nós é de coisa ruim. Eu disse para esse jovem, não se preocupa com isso, porque toda a hereditariedade, a maldição que estava sobre a tua família, foi quebrado em você. Cristo quebrou a maldição. Amém? Não preciso me preocupar. Eu não preciso ficar mais, sabe, com medo que o cobrador vai vir me cobrar uma dívida que nem é minha. Houve uma história de alguém que disse que o avô era uma pessoa muito mal, tinha matado não sei quantas pessoas, violentavam pessoas, sabe? E aquilo que acontecia na família era uma maldição que viria. A maldição, ela só perdura quando há uma concordância. Se você falar, não, é verdade, eu acredito que esta maldição veio de pai para filho, em algum momento vai chegar na minha família. Se você acreditar, mesmo sendo cristão, o diabo coloca isso na sua vida. Mas se você tem Cristo, você vai dizer, eu não aceito, está amarrado isso em nome de Jesus. E o Senhor quebra essa maldição. O Senhor faz questão de dizer que toda a dívida, meu irmão, já foi totalmente paga. Esta era a demanda com Deus, da qual Satanás por muitas vezes se apresentava ou aproveitava disso para tentar acusá-lo. Como se não bastasse o perdão total, ele fez questão de dizer que a sua morte na cruz só pagou a dívida, como também derrotou definitivamente o nosso inimigo e ainda o expôs em humilhação. Amém? Satanás somente terá sobre a sua vida o poder que você mesmo der a ele. Amém? Como assim, pastor? Quando você não crê que o Senhor já fez a obra, você simplesmente está dizendo para o diabo, você está certo. E ele só tem mentira, destruição e condenação para você. Amém? Fique em paz. Na posição de fé, na vitória de um cristão, na vitória de Cristo na cruz, ele não pode fazer nada, porque o Senhor já te libertou e já o despojou. É isso que faz com que nós venhamos crescer na revelação da autoridade do nome do Senhor e participar da profunda intimidade, e não precisamos mais ficar preocupados com isso. Você não está lutando contra um inimigo forte, você está simplesmente vendo um inimigo derrotado. Terceiro, Jesus quitou a nota promissória. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-os todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando ele pega a cédula e crava na cruz, havia também sim um costume, como eu disse no começo, que quando eles deviam, havia um mastro em cada vila, onde no papiro toda aquela pessoa que tinha uma condenação, como antigamente no Velho Oeste, se colocava pendurado dizendo, procura-se, né? Lembra aqueles filmes de Bang Bang? Que tinha a foto da pessoa e dizia, procura-se. Então todo mundo que passava, olhava aquele panfleto dizendo procura-se, aquela pessoa já estava condenada pelas próprias pessoas. Alguns tinham até recompensa, dizendo, olha, quem achar o fulano de tal assim, assim, assado, vai ter uma recompensa de não sei quantos $1000. As pessoas então começavam a procurar. Nesta época não era tão diferente. A cédula de dívida
sabe? Era para aquele que era criminoso, é para aquele que tinha cometido algo irreparável. Foi para esse que Jesus veio e disse: eu vou pagar a tua dívida, porque eu vou mudar a sua história. Amém? Entender esse endividamento, amado, é a pena que incorre, sabe, para a eternidade, tornar-se terrível para alguém além das palavras. Repita comigo: até que Jesus pagou tudo. Esta é a imagem que Paulo prega em Colossenses 2,13. Para descrever a realidade de ter os nossos pecados perdoados para sempre. Sabe, irmãos, na nova tradução inglesa, que traduz escrito de dívida, também traduz por recorde de dívida. Ou seja, reflete essa terminologia usada frequentemente com referência a um reconhecimento de assinado ou de endividamento. Preste atenção. Hoje em dia, quando nós vamos assinar um contrato que tem aquelas letrinhas miúdas, é importante que você leia e entenda. Porque uma vez que você assinou, você está dizendo: eu concordo com tudo que está escrito aqui. Não é verdade? Por muitas vezes, você sabia que normalmente bula de remédio tem uma letra muito pequena? Você sabe o porquê? E você sabe por que aqueles nomes são tão difíceis de se entender? Porque todo remédio é uma droga, é um veneno. Esse remédio, ele serve para tal enfermidade, mas aí lá tem nas letras minúsculas: essa enfermidade vai melhorar, vai curar, mas vai gerar em você problema de fígado, de rim, de estômago. Você pode ter náusea, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Se você parar para ler a bula, você não toma o remédio. Sim ou não? Já tentou tramitar uma lei aí, mas infelizmente, sabe, a indústria, né, farmacêutica é muito poderosa, e eles não quiseram ampliar ou deixar uma coisa mais simplificada, o que realmente significa, porque o leigo não sabe. Tem gente que lê bula, primeiro que já consegue sofrer da vista, lendo umas letras tão pequenas, né? Por quê? Porque se ele entender ao pé da letra para que serve aquele remédio, ele fala: meu Deus, eu estou tomando um veneno para curar outro veneno. Isso é assinado de endividamento. É algo semelhança. Estou na nota promissória hoje. Há pessoas que têm enfermidade e têm consideração ao médico. Até acredito que ele pode fazer e estudar para isso. Mas sabe de uma coisa? A doença não é sua não, pastor. Mas o meu médico diz que a minha dor de cabeça é incurável. Ele diz que o meu pulmão, porque eu fumei no passado, está condenado. E aí, eu acredito. Ele diz que possivelmente daqui mais algum tempo eu vou morrer de câncer. Olha quanta derrota. E aceita, por quê? Porque alguém tem autoridade. Mas a Bíblia diz: ele já levou sobre si, tua dívida está paga, você é curado, você é liberto, você é restaurado. E a única coisa que você precisa fazer é tão somente crer que ele já fez a obra. Quando eu assino, eu estou dizendo: eu concordo. Sabe, em uma determinada data, talvez sem usar essa mesma terminologia, Paulo usa o mesmo ponto em Filipenses capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a de mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sabe, ele estava aqui dando a Filemão uma nota promissória assinada por sua própria mão. Sabe, irmãos, na qual ele obrigava-se a pagar na íntegra o que quer que o Onésio poderia ter devido. Deixa eu te dizer uma coisa: Cristo fez isso provando o teu amor para conosco, pagando com a sua própria vida toda a dívida que constava na nossa nota promissória. Ponto 4. O que era a pena da nossa nota promissória espiritual? Em Colossenses ainda 2,14, consta que a lei mosaica, sabe, em seus mandamentos e preceitos, o ponto, Paulo, seria que o povo judeu era devedor e não de obedecê-la na íntegra. Preste atenção, e olha que interessante isso.
Talvez você diga assim, mas essa nota promissória, isso era para judeu. Nós não somos judeus. No caso dos gentios, a sua consciência obrigava a manter a lei moral. Isso está falando lá em Romanos 2, o 14 ao 16, que diz assim: porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, mas em si mesmo são lei, as quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo não dizia, amado, que o recorde da dívida, ou a dívida que não era pago contra nós, era a medida que somos culpados por ter deixado de pagar alguém. Talvez você fale, pastor, eu não devo nada para ninguém não. Nem sei que dívida é essa que você está falando. Não tenho culpa que Adão e Eva pecou e eu carrego agora, sabe, esse peso do pecado. Mas havia uma nota promissória. Eu não tenho culpa que meus pais tinham vírus, sabe, da HIV. Era soro positivo, mas eu nasci dessa geração. Eu nasci da minha mãe que tinha enfermidade, mesmo que eu não queira. Ela está em mim, sim ou não? Não dá para mudar o DNA. Nós viemos de uma geração pecaminosa. Então o pecado habita no nosso meio. Mas o Senhor disse assim: se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação e a graça, Jesus Cristo justo. Senão Deus seria muito injusto. Eu nem conheci Adão e Eva, nem conheci gerações passadas. Por que eu vou carregar um fardo que nem fui eu que errei? É por isso que o Senhor enviou a Cristo, sabe? Mas o Senhor nos amou de tal maneira, amado, que às custas do seu próprio Filho, Ele quitou cada promissória de cada pessoa que estava condenada, por jamais ser capaz de cumprir a lei, ou de pagar a dívida. Eu quero te dizer que você vir à igreja, servir a Deus não é sacrifício. Tem que ser prazeroso servir a Deus. Deixa eu te contar fazer uma comparação, só para você entender o que é servir a Deus. Um homem casado que diz que ama a tua esposa, para ele sair do trabalho, ir para o bar, ir para tudo quanto é lugar, chegar em casa de madrugada, só para dormir, talvez 2 horas e voltar para o trabalho, ele ama essa família? Quem ama quer estar junto, sim ou não? Natural. Se você ama os seus amigos, você sempre vai procurar um jeito de marcar um churrasco, uma festinha, sabe? Estar no aniversário, porque você ama estar com eles. Sabe, irmãos? Ama estar com eles. O Senhor pagou toda a dívida, porque Ele diz assim: você seria incapaz de pagar essa dívida, mas eu estou pagando por ti. Amém? Ponto 5. As boas novas da graça de Deus. Saiba que a maneira como Deus nos perdoou todos os nossos pecados foi cancelando. É como um vírus de computador que você está mexendo no PC ou no Note, ou até mesmo no smartphone, e vem aquele vírus e você percebe que aquilo é um vírus. Ou você dá sequência e deixa o vírus entrar, ou você cancela aquela ação. Quando você cancela, você fez o quê? Você excluiu ele. Ou seja, isso é uma atitude nossa, a nossa dívida, sabe? Que nós estamos cancelando, traduzindo, deixando de pagar, porque Cristo já pagou. Sabe, irmãos? Se a gente fosse analisar, nenhum computador precisaria de antivírus. Porque se você vigiar os lugares que você vai entrar e sair, você não precisava de nada disso. Sabe por que nós temos um antivírus espiritual que chama Jesus Cristo? Porque às vezes você é obrigado a estar em lugares, em meio de pessoas que não têm a graça do Senhor. E quando esse vírus tenta entrar em você, ele entra na frente e diz: aqui não, playboy. Amém? Aqui sou eu, este é meu, ninguém lançará a mão dele. Todo o sacrifício eu já fiz na cruz. Toda a obra eu já realizei. E na cruz, Cristo então paga a nossa dívida publicamente. Nós não estávamos mais enterrados sobre uma montanha de falência espiritual, mas agora debaixo da graça do Senhor. Amém?
Já não há mais nenhuma dívida. Todas as nossas transgressões, todas as nossas condenações já foram pagas. Essa é a boa nova da graça de Deus. Ele já pagou tudo. Pastor, o que é graça? Quero te dar um exemplo de graça. Graça é assim: meu filho pegou o carro escondido, ele é menor, e ele saiu com o carro do pai, e logo numa esquina seguinte ele vai fazer uma curva, e ele faz a curva com tudo e bate num portão de uma casa linda, um portão que custa mais do que o carro. Quando ele bate naquele portão, aquele portão afunda, acaba com a frente do carro, e ainda pega um carro importado do dono que está estacionado na garagem. Naturalmente, esse garoto estava na roça, não estava não? Aí sai um juiz, que é o dono da casa, dono do portão e do carro que ele acabou de bater, olha para aquele garoto e fala: fique calmo. Ele diz: como eu vou ficar calmo? Eu peguei o carro do meu pai escondido, eu sou menor. Olha, eu acabei com o seu portão, acabei com o carro do meu pai que ele acabou de comprar, e para ajudar ainda acabei com a traseira do seu, que é importado, que eu não sei nem que marca é. Ele diz: vamos fazer o seguinte, fique calmo, eu vou pagar o conserto do teu carro, vou pagar o conserto do portão, vou pagar o conserto do meu carro, e ainda vou falar com seu pai. Não se preocupe, a dívida dele está paga. Isso é graça. E se fosse lei, ele sairia de lá, já abriria, sabe, os seus documentos e mostraria: olha aqui, rapaz, eu sou juiz. Primeiro que você vai pagar tintim por tintim, senão eu coloco você e teu pai na cadeia. Você sabe quanto que eu paguei nesse carro? Você sabe quanto custa esse portão? Esse portão vale mais do que esse carro que você está. E tem juiz que é prepotente, diz mais do que você já viveu e sabe o que é situação financeira. Eu vou ligar para o teu pai agora, eu vou ligar para os amigos meus, vai vir a polícia aqui, até mesmo a SWAT, mas você vai pagar tintim por tintim. Ele estaria errado nas condições que a gente tem visto? Não. A graça é que ninguém entende. A graça, quando ele chega e diz que ele vai pagar tudo, e ainda vai conversar com o pai dizendo assim: fique em paz, não foi culpa dele, eu vou pagar, não vai lhe custar nada. Isso é que as pessoas não entendem. Foi isso que Cristo fez. Ele poderia te condenar ao inferno, te mandar para o mais profundo abismo, mas ele olhou para você e disse assim: eu vou mudar a sua história. Tudo que nós tínhamos ou devíamos, ele pagou. Seja qual for a penalidade, amado, que era de dívida que você devia, essa dívida está paga. Tetelestai. Todos os nossos pecados foram perdoados. Que coisa boa, né? Todas as nossas maldições foram levadas, não há mais maldição. Aquilo que vinha de condenação do passado, de pai e mãe, sabe, na cruz, ali foi aniquilada. Isaías 53 fala sobre isso, sabe, que ele já levou sobre si, agora você é livre. Livre para viver a plenitude da vida de Cristo. Talvez aqui nós temos pessoas que sofreram na infância, teve uma infância difícil, talvez não teve os brinquedos que gostaria de ter tido, talvez não teve o abraço do pai e da mãe que gostaria de ter recebido. Mas se você um dia desejar ter um filho, qual a sua opção? Que ele passe o que você passou, ou que ele nunca passe o que você passou? Assim é Deus. Jesus disse: eu sofri no teu lugar, você nunca vai passar pelo que eu passei. Sabe? Ele, somente Ele, seja todo o louvor, a honra, a glória e o poder. Sexto e último: libertos, livres para sempre. Colossenses 2,16 diz: portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Se pois estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenância, como se viesses do mundo, tais como: não toque,
não proves, não manuseie as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo aqui, amado, ele argumenta, não faz sentido vocês terem sido perdoados de alguma dívida impagável com atitude sua. Não, Deus pagou a minha dívida, porque a partir de hoje eu não faço mais nada errado. Deus pagou a minha dívida, porque eu, a partir de hoje, agora eu já não uso mais calça, eu só uso saia. Sabe, agora eu não corto mais o cabelo, agora eu deixo crescer. A Bíblia diz assim, para com esse negócio, não toque, não pegue, não mova, como se isso fosse agradar ao Senhor. A Bíblia diz que você é livre para todas as coisas, porque o teu Pai quer que você esteja feliz dentro daquilo que você tem por satisfação. Não que nós devemos ter, sabe, a nossa vida voltada para o pecado e fazer as coisas que não agradam ao Senhor, mas para de carregar jugo, sabe, debaixo de regras e conceitos humanos, que somente vão escravizá-los novamente. Eu conheci uma jovem, que um dia ela era de uma igreja que não podia cortar o cabelo. E ela cortou a ponta do cabelo. Ela andou por muito tempo com o cabelo enrolado, para ninguém perceber. E um dia no encontro ela se sentia condenada por isso. Mas por que você cortou a ponta do cabelo? Eu entendo que lá na igreja que você está, eu acho que você tem mais é que respeitar. Porque se você está no local que prega isso, e você gosta de lá, então você tem que respeitar. Amém? Só que preste atenção. Você desrespeitou ao homem, a obediência do homem. Deus não deixou de ser seu pai, porque você, segundo aos seus olhos, falhou cortando as pontas. Cabelo cresce de novo, filha. Jesus te ama. E Ele não vai lançar todo o sacrifício da cruz simplesmente porque você fez algo que aos seus olhos você não deveria ter feito. Sabe? É na cruz do Calvário que, na verdade, de fato, não há mais condenação nenhuma. Não há mais cobrança para nós. E cabe então nós nos levantarmos e nos posicionarmos em fé, com base nessa grande verdade, viver uma vida completamente livre. Livre de todo jugo, de toda condenação. Qualquer pessoa que nos impor viver exclusivamente pela lei, sabe? Ou guardar o sábado, ou não comer carne de porco, ou não fazer tal coisa, porque a lei diz isso. Você não está mais na lei, você está na graça. Tem gente que lê Levítico, lê o Velho Testamento e diz, pastor, mas aqui está dizendo não pode isso, não pode aquilo, não. Levítico só fala não. A lei só diz não, 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 não. Paulo diz, tudo podemos no Senhor. É claro que nem todas as coisas são lícitas que a gente faça. Mas não carregue jugo. Sabe, irmãos? Não carregue jugo. Deus, Ele te ama acima de todas as coisas. Porque Ele disse, tetelestai, está totalmente pago. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.